som. Só Deus para sempre. Amém. A paz do Senhor, meus amados irmãos, glória a Deus, aleluia, a paz do Senhor a todos. Começamos agora o programa Assuntos do Reino, né? Hoje aqui pelo Facebook. Quem me acompanha ali no Instagram, né? Jackson_JW. Infelizmente, por enquanto, não poderei mais estar transmitindo pelo Instagram, porque agora é um novo quesito lá. É necessário ter 1000 seguidores para poder fazer uma live agora no Instagram. Infelizmente, ainda não possuo essa quantidade de seguidores. E aproveitando, então, se inscreva lá, me siga lá no Instagram. Quem sabe, com a vontade do Pai, eu consiga bater essa quantidade e fazer assim a live ali também pelo Instagram. Bem, vamos assim estar iniciando a oração, o programa Assuntos do Reino. Lembrando que hoje nós temos o tema Como Viver a Verdade em um Mundo Relativista, né? O nosso pastor e amado de Deus, Natanilson, ele logo mais estará presente aí daqui a pouquinho. Vamos estar assim, então, iniciando com uma oração. Amém? Senhor Deus Todo-Poderoso Pai, bendito, exaltado, glorificado Jesus Cristo. Pai amado, primeiramente queremos te agradecer por essa semana que passamos, com vitória, com saúde, com vida. Obrigado por cada um dos dias que o Senhor nos fez levantar, amanhecer com o ar da vida. Pai amado, nós colocamos em tuas mãos nossas vidas, nossas famílias, nossos entes queridos. Pai, colocamos em tuas mãos também esse programa. Que seja o teu Espírito Santo a guiar esse programa desde o início até o final dele. Abençoa o nosso final de semana. Abençoa o pastor Natanilson, que estará aqui presente. Que o teu Espírito Santo venha conduzir ele, Pai amado, nesse tema, nesse debate. Que o teu nome seja glorificado e exaltado sempre nesse programa, ao qual tu guia, ao qual tu colocaste no meu coração. Assim te agradecemos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém, meus amados? É isso aí. Fazia um tempinho já que não estava conseguindo estar fazendo o programa, por isso que mudou para o sábado. Lembrando que esse programa era na sexta-feira, né? Mas por alguns empecilhos não estava conseguindo fazer, mas graças a Deus, louvo ao Senhor, que Ele proveu que a partir de agora seja ao sábado. Então, lembrando, todos os sábados, a partir de 5h30 até 7h30, estaremos aqui. Né? Por enquanto, no Facebook, e se assim Deus permitir, lá no Instagram também, mas amanhã ou talvez mais tarde, lembrando que esse programa, quem não conseguir pegar aí desde o início, ou não der para assistir todo o programa, vai estar lá no canal do YouTube. Vai lá no YouTube, coloca Assuntos do Reino, aproveita também, se inscreva, toque o sininho lá e ajude o Evangelho de Cristo Jesus se expandir para mais pessoas. Tá bem? Glória a Deus, aleluia. Vamos estar aqui ouvindo um louvor, né? Enquanto o pastor Natanilson não chega, vamos estar ouvindo o louvor Heloísa Rosa. Jesus é o caminho. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Nosso amado pastor Natanilson já chegou aqui. Só logo após esse louvor, ele estará aqui iniciando o programa, né?
o tema como viver a verdade nesse mundo relativista. Então, fique ligadinho aí. Logo após esse louvor, o pastor Nathan estará iniciando. Amém? Vinha subindo ali, aí já se me parou ali 9 minutos. A brincadeira? Dessa vez, agora, eu colocando isso aqui o tempo que eu estava conseguindo fazer, mas deixa eu ver, ele está pensando. Tá ótimo particularmente eu acho o horário mais adequado e Assista lá no carro. exato. Eu acho esse horário melhor. Começar um pouco tarde, se devido a resposta, não terminar no carro. Às vezes, primeiro, Deus vai mudar. Exato. É isso aí, meus amados. Glória a Deus, né? Acabamos de ouvir aí a música Jesus é o Caminho, com Heloísa Rosa. E agora vamos iniciar aí, né, com o nosso amado pastor Nathan Nilson. Lembrando novamente que o tema hoje é falando como viver a verdade em um mundo relativista. Amém? Glória a Deus. Boa noite, pastor Nathan Nilson. Boa tarde, né? É o costume da sexta. É verdade. Boa noite, meu querido. Muito obrigado mais uma vez pela sua participação aqui. Você está disponível. Agradeço a Deus também, porque com certeza Ele te fez estar disponível para estar aqui. Para mim, novamente, é uma grande alegria rever o Senhor aqui, trazendo a palavra, nos ensinando, nos orientando. E que o Espírito Santo, como sempre, venha estar te guiando aí através desse tema. Muito obrigado mesmo, que Deus te abençoe. Amém. Boa noite, né? Bom final de tarde, né? Finalzinho de tarde. Bom final de tarde, início de noite, na verdade, né? Verdade. Glória a Deus aí, quando são 17h43, então já é quase noite, na verdade, né? Verdade. A gente está na estação ainda do inverno e costuma anoitecer um pouco mais cedo. Então, boa noite aí a todos que estão nos ouvindo aí pelas ondas sonoras aí da Canabrava FM. Estão nos assistindo aí pelo Facebook aí do irmão Jackson, aí, todos os que estão nos acompanhando. Pois é, estamos aqui de volta, né, com o programa aí Assuntos do Reino. E a alegria, eu que agradeço aí a você, Jackson, pelo carinho de sempre estar nos dando essa oportunidade de estar explanando aqui, né, sobre alguns temas. E dessa vez, algo bem atual, algo que nós estamos vivendo nos últimos dias, né? Na nossa realidade de mundo, realidade de cidade, de estado, país e mundo. Mundo afora é exatamente o que nós estamos vivendo. Então, eu é que agradeço por esse espaço aberto aqui a nós, para estarmos, então, discorrendo um pouco sobre esse assunto. Como viver a verdade em um mundo relativista, né? E aí, como é interessante a abordagem, né? Como
como nós podemos fazer essa abordagem diante de tudo que a gente está vivendo. Em primeira mão, a todos os nossos ouvintes, Jacques e a nossos ouvintes, eu quero dizer o seguinte: eu não quero fazer essa abordagem dentro de um padrão ou um panorama religioso, muito pelo contrário. Eu quero trazer essa discussão, ou a minha fala, ela vai ser direcionada por uma lei moral, entendeu? Por uma lei moral, por essas circunstâncias que essa lei moral que norteia o ser humano. Então, eu queria fazer a minha fala nessa oportunidade, sendo direcionado por esse lado e um pouco menos dentro da questão da religião, embora a gente sempre tenha, como é que se diz, esse impulsionamento, né, para tudo ser levado para esse lado, mas a nossa intenção é levar mais para o lado dessa lei moral que norteia o ser humano. Mas, independentemente dessa questão, eu queria deixar 2 textos bíblicos antes que a gente comece propriamente dito antes que a gente comece a nossa fala, né, sobre o assunto. E aí, o primeiro versículo bíblico que eu gostaria de dizer, na verdade, o versículo bíblico, e depois eu queria mencionar um outro versículo. É o que está em Efésios, capítulo 4, versículo 25, que diz assim: pelo que deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. E o outro versículo, ele se encontra no livro de Isaías, né? No livro de Isaías, no capítulo 5, o versículo 20, que diz assim: ai dos que ao mal chamam bem e ao bem chamam mal, que fazem da escuridade luz e da luz escuridade. Põe o amargo por doce e o doce por amargo. Então eu queria deixar só esses 2 versículos só para nossa reflexão em si diante da nossa fala, não que vá mediar a nossa fala, mas a gente pode aproveitar muito desses 2 versículos bíblicos, tanto de Efésios como de Isaías, para trazer um norte, então, aquilo que a gente pretende trazer aqui nessa tarde, né, nesse final de tarde, né? Início de noite, para então entender melhor esse mundo que a gente está vivendo hoje. Eu começo a minha fala falando um pouco sobre o meu sermão de domingo passado, quando o texto utilizado ali no livro de Salmos, de número 78, versículo 3 e 4, salvo engano, quando o salmista ele nos adverte para que a gente não deixe de falar para as gerações futuras o que nós ouvimos e aprendemos dos nossos pais, deixando entender a importância de transmitir a mensagem e uma mensagem boa. E um dos pontos que eu citei no meu sermão, que eu achei bastante relevante dentro desse contexto, é que nós podemos deixar 2 coisas para a geração futura. E eu falo isso com relação aos nossos filhos. Para as gerações futuras, nós podemos deixar ou uma herança, ou nós podemos deixar um legado. Ou podemos deixar talvez as 2 coisas, que na verdade seria muito importante. Mas o fato é que a maioria de nós, pais ou mães, família em si, nós temos a oportunidade de deixar um legado ou então uma herança. Aí talvez alguém se pergunte nesse momento qual é a diferença de um legado para uma herança. A herança é quando nós nos preocupamos muito em trabalhar, em construir, sabe, muita coisa para que o nosso filho ou a nossa família que vai
ficar com isso, ela tenha algo para desfrutar. Isso é herança. A herança é o que a gente deixa para a pessoa. E legado é o que a gente deixa na pessoa. Então, é algo bem diferente. Verdade. É algo bem diferente. Então, há uma diferença muito larga dentro desses dois conceitos. Então, para mim, isso foi muito relevante em ter esse entendimento e poder transmitir, uma vez que o salmista chama a nossa atenção para que a gente não deixe de falar, de ensinar o que nós ouvimos e aprendemos dos nossos antepassados. E quando a gente fala, por exemplo, de legado, ele vai praticamente para esse contexto da moralidade, da moralidade universal, desse contexto moral que norteia a raça humana, o ser humano. E por aí vai. Então, quando a gente coloca de um lado a verdade e coloca do outro o relativismo, então nós nos deparamos com esse contexto. Né? Qual é mais importante para que eu então deixe para minha prole, para uma geração futura? O que é mais interessante? É eu deixar uma herança ou eu deixar um legado? Entendeu? O que é mais importante? Eu deixar uma herança ou eu deixar um legado? E partindo desse princípio, nós precisamos entender melhor, então, o contexto dessas duas palavras, né? Melhor dizendo. Então, a verdade, o que é a verdade? Né? O que é a verdade em si? A verdade é a propriedade de estar conforme com os fatos ou a realidade. Ou seja, algo que você consegue provar. Se você consegue provar que aquilo é exatamente da forma como você está dizendo, então isso é verdade. Porque está em conformidade com os fatos, que não há argumento contra fatos, não há argumentos, ou com aquilo que é real, com aquilo que é verdadeiro. Então não se pode questionar, não se pode duvidar de algo que está bem entranhado, entracelado com os fatos que... Bem informado, né? Exatamente. Então, isso é verdade. Isso é verdade. É algo que não deixa sombra de dúvida, não deixa nenhuma dúvida com relação à realidade dos fatos. Foi provado, então não há como questionar, porque foi realmente provado. E isso é verdade, isso passa a ser verdade. Engraçado, pastor Antônio, que com o tempo isso não é tão é, antigo. Para a verdade, é novo. Uhum. Eu vou usar o termo, que acredito que seja isso mesmo, Uhum. que o inimigo colocou na mente do ser humano. A cada um tem sua verdade. Se eu não concordo com o senhor, eu vou dizer que não, essa é a minha verdade. Pronto. Independente que o que o senhor esteja falando esteja comprovado. Não, mas... Exato. Pronto. Aí a gente já começa, né, a ir para esse caminho da distorção dos fatos, né? E aí nós corremos muito risco, Jackson e queridos ouvintes que estão nos ouvindo nesse final de tarde, eu acredito que já escureceu, nós corremos um risco muito grande nesse mundo relativista que nós estamos vivendo hoje. Por quê? Porque nós corremos o risco de deixar que se percam valores que se perpetuaram durante muito, muito, muito tempo. E aí nós estamos correndo o risco desses valores desaparecerem, sumirem e não existirem mais no contexto de mundo. No contexto de mundo, eu falo no contexto de mundo. Não falo nem no contexto de uma sociedade em si, de um povo em si. Mas eu falo no contexto de mundo. E, infelizmente, está meio que caminhando para isso. Exatamente. E aí, voltando para o meu sermão de domingo passado, a minha fala que eu tentei, não sei se ficou, eu tentei deixar assim, para que ficasse marcado no coração e na mente das pessoas que estavam me ouvindo, é que eu dizia sempre, eu não sei, não sei, não consigo me lembrar quando foi que tudo mudou. Porque
eu falava sério, e estou falando sério aqui. E isso é uma verdade. Eu realmente, eu não sei quando foi, não consigo me lembrar quando foi que tudo mudou. Por quê? Aí eu estou falando isso porque assim, eu tenho 50 anos, eu sou de uma geração, eu venho de uma geração de adolescência e jovem, que era uma geração muito boa, né? Que priorizava. Graças a Deus eu passei por isso Pois também. é. Estou fazendo Então, 42 de pois é, sexta-feira. então, eu fiz 50 no dia 29 agora de julho. Que Então, benção. assim, então eu venho de uma geração que primava muito por valores que eram passados de geração em geração, de pai para filho, algo que não é muito corriqueiro hoje. A gente não vê isso. Por isso que essa é a minha preocupação com relação a isso. Aí quando você me falou se eu podia vir e qual o tema que eu traria, por isso que eu escolhi esse tema, né? Como viver a verdade em um mundo relativista. Aí, bom, já que eu falei com relação ao o que significa, né, ou pelo menos o conceito da palavra verdade, uma vez que falar a verdade em um mundo relativista é muito complicado, É. né? É muito E dependendo complicado. do contexto, é até perigoso. Exatamente. Aí, assim, aí a gente precisa entender, então o que é relativismo, né? Aí, relativismo é uma corrente filosófica onde vai tentar, como é que se diz, mistificar ou tentar desmentir tudo aquilo que é verdade, tudo aquilo que é correto, tudo aquilo que é sano, tudo aquilo que como é que se diz, é, 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 bem fundamentado. Então, a corrente filosófica do relativismo, ele vai de encontro a isso. E aqui eu queria utilizar um exemplo bem clássico que a gente pode passar no nosso dia a dia, e nós estamos vivendo hoje, né? Infelizmente. Se você pega um objeto, algo, qualquer coisa, e, por exemplo, uma caneta, você pega uma caneta e uma caneta, vou colocar uma caneta verde, você pega uma caneta verde, você chega em um determinado lugar e você diz, essa caneta aqui é verde. A não ser que tenha alguém daltônico, né, no ambiente, não consiga realmente visualizar que a caneta é verde, todo mundo vai entender, ter a plena convicção e certeza que a caneta é verde. A corrente filosófica do relativismo, ela vai dizer o seguinte: mesmo ele olhando e observando e tendo plena convicção que a caneta é verde, ele vai dizer depende do ponto de vista de Bem alguém que isso. está olhando. Porque se alguém entender e quiser que essa caneta não seja verde, que ela seja, por exemplo, azul, ela vai ser azul para quem acha que é azul. Então, esse é o perigo do relativismo. Esse é o perigo do relativismo, entendeu? Tentar é, Ele traz estabilidade porque está estável. E exatamente. traz causa onde está Pronto, pronto. algo, me fugiu até a palavra, o contrário do O- caos, né? a Harmonia. Isso, harmonia, né? entendeu? A harmonia, a paz, a tranquilidade. Então, esse é o perigo do relativismo que nós que foi inserido. Aí eu volto a minha fala no meu sermão no domingo. Eu não sei quando foi que tudo mudou. Eu não sei quando foi que isso foi inserido dentro da humanidade. Isso é tão verdade, pastor, porque aí eu falo novamente, e eu sei que eu vivi essa época, eu vou fazer 42 de sexta-feira, então assim, eu Ó, vivi essa época, se Deus assim permitir, né? Que onde os filhos respeitavam não só os pais, mas os mais velhos da rua, mesmo não conhecendo. hum, Tinham respeito, até para passar, falar alto, qualquer palavrão não falava. Se tivesse um senhor de idade ali próximo, não não falava. falar. Pois é. Isso, Então, se você trazer para hoje, você vê que realmente essa visão ele traz um caos, lógico, porque antigamente não tinha esse lógico, caos todo, lógico, entendeu? lógico. Os jovens, as crianças tiveram infância. Uhum, Hoje uhum, tem jovens de 12 anos se envolvendo em cada coisa, pois é. menina de 12 anos já grávida, então trouxe caos essa visão. Exatamente, exatamente. Então, infelizmente, eu digo infelizmente com muita tranquilidade, com muita propriedade, não que não, assim, eu não quero trazer aqui uma fala
onde eu queira impulsionar as pessoas a viver encabrestada ou qualquer coisa desse tipo, com uma venda nos olhos, para que não possam questionar. Lógico, tudo a possibilidade do questionamento, da fala, da réplica, da tréplica e por aí vai. Tudo, absolutamente tudo. Sim. Mas depois de examinado os fatos e tudo mais, eu acredito que é nesse ponto onde tudo precisa ter um ponto final. Ó, foi examinado, chegou no fundo do poço, chegou aos fatos, então não há como a gente questionar mais depois daqui. É até bom questionar, né? Lógico. Mas a partir do momento que é obtido a informação que queria, Exatamente. deve se encerrar. Agora sim, é interessante o questionamento e o posicionamento contrário. Lógico que isso é saudável. Sim. Em qualquer O aprendizado vem disso. Exato. A opinião... E a liberdade de expressão também é isso. Exatamente. A opinião contrária, a livre né, colocação do seu ponto de vista, isso também é saudável para qualquer civilização, para qualquer povo. Mas, assim, mas tem coisas que não é cabível. Não é cabível, por exemplo, um questionamento meu. Não existe possibilidade de eu questionar algo que já é fato, já é provado, entendeu? E aí, quais são os métodos de provar que uma coisa de fato é aquilo e não pode mudar, não pode ser diferente? Quais são as formas? Bom, a ciência ela tem inúmeras formas de provar muitas coisas que realmente é daquela forma e não há como mudar, não há como trazer, não há como ter uma mudança e uma variável ou coisa desse tipo. E aí é nesse ponto aqui que eu queria então trazer a minha fala. Não naquilo que, por exemplo, se a gente lê um texto bíblico, lógico que há variedade de interpretação, mas quando você tem o conhecimento de como você chegar ao fundo da verdade, da veracidade do que foi escrito e etc. E tal, pronto, cheguei no fundo, não tem mais para onde ir, já escavei até onde eu podia escavar. Isso aqui acabou aqui, morreu aqui. Entendeu? Morreu aqui. Então eu não tenho por que questionar mais, eu não tenho por que ir mais adiante desse negócio todo aqui, desse troço todo. E é tanto que o irmão pastor falou da ciência, e a ciência prova que numa sociedade, para que, pronto, lembrei a palavra, para que haja ordem, é diferente, o contrário de causa é ordem. É ordem, entendeu? isso. Então, para que haja ordem, é necessário ter a verdade e aceitar ela. Quando a verdade é tido como querer desmentir ou, vamos dizer assim, manchar, vou usar esse termo, manchar a verdade, começa a haver caos. Exatamente. Por conta disso. Exatamente. E aí, assim, pronto. Aí aqui eu vou pegar alguns pontos aqui, já que você já me conhece, os meus ouvintes também já me conhecem, sabem como eu sou. Fique à vontade. Aí eu vou pegar alguns pontos aqui e tentar trazer, colocar dentro dessa discussão aqui da minha fala. Por exemplo, quando a gente vai para o contexto da criação, né? Pelo menos eu sou criacionista, né? E acredito no criacionismo. Né? Eu respeito quem não crê no criacionismo, respeito, tudo bem. Mas o fato é que a ciência, ela não, pelo menos dentro desse ponto, a ciência não conseguiu provar a questão da evolução. Né? Sim. Tanto que é teoria. Isso, não falaram que ainda exatamente. Falam que a teoria então, é algo que não é provado. Exato. Então eu acredito na questão do criacionismo, quando Deus cria tudo, absolutamente tudo, com perfeita ordem, etc. e tal. Mas antes que eu chegasse nesse ponto, falando da questão da lei moral, né? Desse cerne moral que norteia o ser humano. Então, quando a gente parte para esse pressuposto, a gente esbarra nessa questão de que tudo é questionável, tudo... Bom, mas eu particularmente vivi uma época
em que a lei moral que norteava o ser humano, ela era muito preciosa, preciosíssima, na verdade. E isso traçava, né, forjava, na verdade, o caráter do ser Sim. humano, ou fosse ele homem ou fosse ele mulher. Forjava, essa lei moral forjava o caráter do ser humano, porque ele entendia que aquilo passava a ser uma verdade que ia constituir o seu caráter, a Sim. sua moral, o seu perfil como ser humano, como homem, como mulher, e etc e tal. E isso ia forjar as gerações futuras. E se perceber, nas gerações passadas, guiada por essa verdade, por esse, todo esse contexto, é uma geração, ela é mais realizada em Exatamente. sua vida. Exatamente. A família ela é uma constituição mais sólida, Uhum, com uma base uhum, forte. exatamente. Hoje, eu já vi gente falar, eu não vou estudar porque eu vou fazer uns vídeos que eu vou ficar rico. Só que aí, envelhece. E Exatamente. aí? Pois é. Essa questão de... Não sou contra, né, quem tem seus quesitos. Agora, a questão não é o agora, mas o futuro. Exatamente. Entendeu? Tem gente que é esperto, vai investir e tal, tal, mas é aquela Ex- que deixa de estudar, que é algo para exatamente. o seu próprio crescimento em várias áreas, para focar Exatamente. só em um ponto. Exatamente. Então, assim, para mim, pelo menos eu trago sempre essa visão que as coisas eram boas. Tudo era muito, tudo era, existia uma ordem perfeita Sim. em quase tudo. Eu não vou dizer que existia uma ordem perfeitíssima pelo fato de que Mas com nós. certeza é melhor do que hoje. Não, eu não tenho dúvida disso, né? Não tenho nenhuma dúvida disso. Mas o fato é que a gente viveu essa ordem boa, uma harmonia, né? Bem diferente do contexto que a gente vive hoje. Mas aí, de repente, tudo começa a mudar, tudo começa a bagunçar. E dos pontos que levou a essa bagunça generalizada foi, então, a entrada desse relativismo dentro do Da contexto sociedade. da sociedade, né? Dentro do contexto humano. Agora sim, agora eu quero pegar alguns pontos. Por exemplo, quando a gente vai para a questão do criacionismo mesmo, né? Que Deus criou tudo, etc, etc e tal, Deus criou tudo, é perfeito, beleza, aí Deus vai lá e cria um homem e cria uma mulher. Aí eu não sei onde é que está esse ser, esse outro ser que passou a existir dentro da humanidade, que está aqui entre o homem e a mulher, que está no meio desse negócio todo. Eu não sei onde é que está isso porque não foi criado. Então agora pronto, aí vem o relativismo dentro desse contexto e diz não, é relativo. A pessoa ela pode ser o que ela quiser. Ela pode ser o que ela quiser. Bom, mas até onde isso é verdade? Até onde isso é aceitável? Né? Até onde isso é saudável? Até onde isso pode trazer saúde e benefício para a existência da Ah, civilização? e para a sociedade. Entendeu? Aí é nesses pontos que eu me pego. Então eu sempre vou questionar isso. Aí eu sempre falo assim, eu queria ir para um lugar remoto. Eu queria viver sem nada desse negócio tudo Porque é que a- um termo até egoísta, né? Porque ele está pensando em si próprio e exatamente. não no E no coletivo. coletivo, entendeu? Então a gente vem, quando a gente traz esse tema, são muitos pontos Sim, que precisam ser abre um citados. leque, né? Exatamente, são muitos pontos que precisam ser citados. Aí eu pergunto, onde foi que foi criado isso? Onde foi que foi criado essa coisa toda, né? Essa mixigenação toda, essa mistura toda que nós temos hoje? Porque quando a gente vai para esse contexto, a verdade ela é uma única verdade existente, pelo menos dentro do contexto do criacionismo, é uma verdade única. É dois seres criados para um objetivo específico e esse objetivo nós conhecemos muito bem, né, que é a propagação e continuidade da civilização. Porque o contrário disso é degradação
e estagnação da civilização, o contrário disso, entendeu? O contrário desse entendimento. E vamos ser mais sinceros, e eu acho que vão achar até radical, que possa até ser, mas é a verdade que com o tempo vai acabando. É, Não mas estagna. Não agora, para, não, não, vai não, acabando. a Porque gente todo ser humano ele nasce, cresce, cresce e morre. reproduz e Se não morre. reproduzir, acaba. 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 O que não reproduz, acaba. Então, aí esse é o primeiro ponto que eu queria citar. Aí, por exemplo, aí a gente vai, aí vem o relativismo e diz que não, tudo depende do ponto de vista. O cara, o homem, a mulher, pode ser quem ele quiser. Se ele nasceu homem e ele entender que ele não é homem, ele pode mudar. Quantos homens frustrados, quantas mulheres frustradas nós temos hoje no nosso mundo, no nosso estado, no Sim, nosso sim. país e mundo, porque não foram ouvidos lá no passado, mas foram impulsionados por correntes ideológicas que impulsionou esse homem e essa mulher a tomar uma atitude que ele traz arrependimento para a vida dele e dela até hoje por conta do relativismo. E desculpa estar sempre interrompendo, pastor. Tranquilo. É interessante, eu vou contar algo, uma pequena história rápida. Que teve um paciente, né, e tinham os doutores ali na sala ali, e começaram a questionar, você é uma pessoa trans? A pessoa sou. E o doutor, ele era, me esqueci, ele tinha uma doença, tipo, você fala a verdade? Tipo, ele não entende esse mundo. Uhum. Ele é tipo o preto do branco. Uhum. Aí falaram, essa é a Ema. Aí ele, não, mas biologicamente ela é homem. Não, mas eu me conheço como mulher. Eu sou mulher. Aí ele pegou o resultado e tudo. Só que ele tem câncer de próstata. Não é. Aí o outro doutor falou, não é ela. Não, mas ele tem próstata. Então é homem. É homem. Porque mulher não tem próstata. Você tá entendendo? Pois é. Não adianta querer dizer é o meu ponto de vista, é o que eu quero ser, porque Pronto. biologicamente não muda. Pronto. Aí eu volto para uma fala minha inicialmente, quando eu falo assim, verdade é a propriedade dos fatos que não tem como Muda. alterar. Não tem como alterar. Pronto. Aí o que a biologia diz? A biologia diz que só existe dois. Somos XX e X. Ele até citou isso. Pronto. Só existe dois cromossomos. Só existe dois. XX, que é mulher, e YX, que é homem. Até hoje, com todo o avanço da ciência, com todo o avanço da biologia, não se conseguiu identificar outro. Quem foi que criou isso? Quem foi que fez isso dessa forma? E não criou lá, por exemplo, WX, que seria Não é. a existência desse outro ser, dessa outra Quando nós natureza. somos aí, né? Né, entendeu? Por quê? Então, porque não existe. Não existe, então não adianta. Então, é provado, é o que eu falei anteriormente, aquilo que é provado, tá aí os fatos diante diante de todo mundo, então não se pode questionar fatos. Contra fatos não há Não há. argumento. Pronto, ponto final, acabou. Entendeu? Então, mais o relativismo ele vem distorcendo e trazendo tanto questionamento para a cabeça das pessoas e faz com que as pessoas fiquem confusas e não consigam mais enxergar a realidade dos fatos, que é a Na verdade verdade, nua nem e penso mais. exatamente, Não penso mais. exatamente, que é a verdade nua e crua. Então não se pode. Então assim, esse é o primeiro ponto que eu queria trazer do perigo da questão do relativismo. Né? Então, esse é um perigo. Porque abre brechas para a existência de tantas teorias, de tantas filosofias e de tantas ideologias, e é isso que tem
trazido tanto problema para dentro da raça humana, para dentro do contexto família e por aí vai. Aí, um outro ponto que eu trago dentro desse contexto por exemplo, a família ela começar a ser questionada dentro dos moldes que ela iniciou, ela passa a ser questionada hoje simplesmente por causa de um ponto de vista de alguém que entendeu que não deve ser assim, que deve ser mudado completamente. Aí nós temos algumas ramificações ideológicas que vai bater de frente contra a constituição da família, a família dentro dos moldes antigos. E esse foi um ponto que eu trouxe na nossa fala passada, né? No programa anterior. E aí vai questionar ferrenhamente, com arma em punho, dizendo que não é legal. Aí ficam falando, por exemplo, da família patriarcal, da família dentro dos moldes antigos, mas eu não consigo visualizar nos meus 50 anos, eu não consigo visualizar uma família mais perfeita do que uma família patriarcal. Engraçado que aí novamente eles distorcem uma verdade de que a questão patriarcal é machista, Exatamente, que é a mulher como empregada, exatamente. Mas não é isso. Exatamente. Aí vem a ramificação ideológica feminista, né, que bate de frente com relação a essa questão, e aí vem distorcendo completamente esse contexto dessa família patriarcal, mas foi a família que deu certo a vida toda. Se nós chegamos Aonde estamos? Se nós chegamos até aqui, século XXI, da forma que chegamos, graças ao modelo de família que subsistiu a todos encalços e percalços da história da humanidade. Não foi nenhuma ramificação ideológica existente lá no passado, não. Porque todas as ramificações ideológicas que vêm combatendo tudo que é bom, elas passaram a existir de um tempo para cá. Aí eu volto à minha fala, não sei quando tudo mudou. Não sei, eu sou do ano de 1975 e, sinceramente, eu não sei quando tudo mudou. Mas mudou tudo, completamente tudo. Então, se nós estamos aqui hoje, se chegamos no século XXI, no ano 2021, 25, no ano 2025 é graças a esse modelo de família que subsistiu as pancadas, as porradas, e vai continuar subsistindo, já que isso pode ter certeza, mesmo que batam, mesmo que tentem destruir esse modelo de família, ele é o modelo perfeito. E essa questão de feminismo é tão perigoso até o quesito família, porque assim, eu volto a dizer, as pessoas confundem o patriarcal, porque assim, ó, o patriarcal tem o marido e tem a mulher. A mulher não é empregada, ela é uma disjuntora, ela ajuda o casal trabalha juntos, os dois crescem juntos, mas hoje a mulher tem que ser, como é que fala? Independente, não precisa do marido, joga o marido pro lado, mas quando as coisas apertam, é porque as pessoas elas conseguem distorcer. Quem levanta essas ideologias, essas coisas na cabeça, elas conseguem distorcer a realidade dos fatos. A verdade é essa. Se em alguma cultura, ou em alguma época, foi distorcido, né? Foi lá, nessa época, ou em alguma cultura específica. Não é a realidade total existente na humanidade isso. E não perdurou. Não. Foi uma situação isso, que conseguiram ali, mas não permaneceu. Exatamente. Então, não perdurou isso. Foi algo isolado, pontos isolados que a gente consegue identificar, que a mulher foi subjugada, foi maltratada, Sim. e etc e tal, e que existe até hoje, Sim. e que vai continuar existindo. E o contrário também é verdadeiro. Mas as pessoas precisam entender que foi um modelo que deu certo, porque o contexto original da criação desse modelo de família era no contexto de proteção, não de subjugar, Sim. não de tornar inferior, coisa parecida, mas no sentido de proteção, aquele que está sobre, aquele que coloca o guarda-chuva sobre, aquele que coloca um telhado sobre e protege contra absolutamente tudo. Isso está virando tão um caos tremendo que, veja só, voltamos a falar a questão da ideologia de gênero, onde
tem o transexual e tal. Existe essa questão de lutas, né? O UFC e tal. E tem a categoria de feminina e masculina. Mulher com mulher, porque a força tem toda essa estrutura muscular, força, correto? Então, mulher vai ter que lutar com mulher, não com homem. E homem Porque com homem. homem com homem, senão a lei é desigual. Lógico. Mas quando a mulher ela é trans e se acha mulher, como já aconteceu, foi lutar com mulher e espancou. Mas parei, Quase bater em esbagaço. mulher não é crime? Pois é. O homem bater em mulher não é crime? Pois é. Ele, biologicamente, é um homem. Pois é. Mas aí volta, mas o relativismo diz que não. Diz que não. Diz que ele se sente daquele jeito e nós temos que aceitar por uma força violenta. Isso é violência contra o princípio moral que norteia a raça humana desde o início. Entendeu? Isso é forçar, não tem cabimento. Então, aí vem o relativismo e diz que não, é relativo, é da forma que você vê. Bom, é mais um ponto que eu queria citar. E dentro ainda dessa ramificação ideológica, nós temos a questão da falsa ideia da proteção da vida. Não é? Nós temos dentro dessa ramificação ideológica a falsa manifestação da proteção à vida, quando elas combatem a questão de que ou elas pedem a todo custo a legalização do aborto, entre outras coisas mais, entendeu? Aí eu pergunto, aí se você fizer uma pergunta a qualquer pessoa que defende essa ideologia, elas vão dizer assim, não, é em defesa da vida, é em defesa da vida. Mas como é que é em defesa da vida se você está Matando a vida. Isso, se você está protestando para que se legalize algo que vai tirar a vida. Então, é uma contradição ferrenha com relação a tudo, Fala a com verdade, relação é a algo tudo que é isso. totalmente contra o que Deus constituiu. Quer ver uma coisa rapidinho? Não estou falando que se deve, não se deve, não é certo espancar ou até matar um animal tal. Não estou falando isso, não. mas veja só, a pena de matar animal é proibido, espancar animal é proibido matar animal, mas o aborto não. Não, pois é. Aí, veja só, volto a dizer, não estou falando que é correto, que deve matar animal. Mas está sendo assim, protege o animal, mas uma vida humana não. Uma vida humana não. A vida humana ela pode ser tirada sem nenhum problema. Então assim, eu só trouxe alguns pontos, Jackson, só para a gente nortear esse contexto de verdade e relativismo. Né? Porque o nosso foco aqui, na verdade, é esses dois contextos. Então, como é que eu consigo viver em um mundo que eu não vou conseguir falar. Um mundo que relativa tudo, que tornou tudo relativo. Como é que a gente vive a verdade dentro desse contexto? Aí eu volto à minha fala inicial. Nós precisamos transmitir valores. Nós precisamos continuar transmitindo valores para as gerações posteriores. Porque se nós não continuarmos transmitindo valores que foram crucial para a manutenção da civilização, da raça humana, nós vamos chegar em um ponto em que eu tenho certeza que você já assistiu. Já assistiu aqueles filmes apocalípticos, né? Em que a raça humana foi reduzida em poucas pessoas, sim, né? Não chega nem a milhares. Não chega nem a milhares, né? Centenas de pessoas confinada em um determinado lugar porque proporcionou melhor condição de vida a eles, mas o resto do mundo todo foi destruído. Né? O resto do mundo todo foi destruído. Então, basicamente para esse cenário que está aí. Para esse cenário que está indo, entendeu? Aí, mas infelizmente as pessoas não conseguem enxergar isso, não conseguem perceber isso. Né? Porque não, eu quero viver a minha vida dentro com as minhas teorias, com o meu modo de viver,
porque o outro vai conseguir, como é que se diz, sanar as minhas necessidades. Então é assim, eu não preciso ter filho porque o outro vai ter. Eu não preciso gerar, porque a outra vai gerar no meu lugar. Mas é menos um. É menos um. É menos um que não vai gerar. Porque a outra, o outro, ele vai também, sabe? Vai desaparecer. E aí, aí eu queria chegar exatamente nesse ponto. Pronto. Eu queria chegar aqui. Porque o perigo em si, o perigo em si não está em eu entender que eu, por exemplo, eu poderia ser alguém que optaria por uma sexualidade diferente da minha. O perigo não está aí. Porque isso até a gente entende, de certa forma a gente entende, né? Ah, a pessoa se identifica dessa forma, eu preciso respeitar, lógico. Mas o perigo não está aí. O perigo está nos ativistas, em todos os sentidos falando. Porque o perigo mora nos ativistas. Porque os ativistas, eles não se contentam em apenas ser. Eles querem que os outros sejam também. Entendeu? Eles querem que os outros sejam também. Aí é onde mora o perigo do relativismo. Porque eu não me contento em ser. Eu quero que o outro seja. Então eu vou fazer todo o proselitismo para que o meu amigo, a minha amiga, o meu irmão, o meu vizinho, a minha vizinha seja como eu. Ele pense como eu. Aí é onde mora o perigo, porque aí sim, aí a gente está caminhando a passos largos para chegar exatamente em um cenário de filme apocalíptico, onde a sociedade, a civilização, ela vai estar reduzida em centenas de pessoas porque não progrediu, não teve progressão, não teve progressão. E, infelizmente, as pessoas foram levadas por uma fala minha que elas poderiam mudar, elas poderiam, sei lá, e aí nós temos tantas aberrações hoje em dia na nossa sociedade, no mundo, na nossa cidade, no nosso estado, no nosso E isso país. está indo para outros cenários. Tipo, hoje existem pessoas que, com essa visão, eu sou um animal. Exatamente. Entendeu? Não me vejo como animal. Exatamente. Aí eu até eu nem sei o nome desse negócio tudo, mas é tanto nome. Já saiu agora também, recente, o tal do bebê porno, É, teve um que entrou na justiça para receber o Bolsa eu gosto. Família do boneco, que é filho. Não, isso aí, isso aí É, é, isso aí é coisa pequena para o que a gente já viu dentro dessas coisas todas. Então é assim, é, aí assim, o que é preferível para mim? Preferível para mim, como um homem, como um marido, como alguém da sociedade, como alguém que paga meus impostos, e etc. E tal, o que é preferível para mim? Preferível para mim é eu viver a realidade dos fatos, a verdade. Aí eu volto o texto de Isaías, capítulo 5, versículo 20, quando ele diz: ai daquele, ai daquele que considera o mal como o bem, a escuridade como luz, o doce como amargo, entendeu? Ou, ao contrário, o amargo como doce. Ai daquele. Isso é esses ais dentro do contexto bíblico tem um peso enorme. principalmente quando é falado quando o próprio Deus fala. Exatamente. Então, assim, então é preferível para mim que eu viva a realidade dos fatos, que eu conserve em mim um legado que foi deixado pelos meus pais e que eu transmita esse legado para o meu filho, para os meus filhos, para que eles entendam o que é mais importante nessa vida. Não é que a gente viva um relativismo desenfreado, achando que tudo pode ser diferente dependendo do meu ângulo de vista, como eu vejo, e eu não estou nem aí para o outro, entendeu?
Aí tem um ponto aqui que eu nem citei, dentro dessa ideologia, dentro da ideologia de gênero, por exemplo, que é quando diz que tem que ter em todos os departamentos, assim, deveria deixar, tem que deixar de existir, por exemplo, eu não sei muito bem qual é a ideia deles, mas a ideia deles não é a construção de um banheiro específico para que possa ser usado por aqueles que não se acham homem e o homem não se acha homem e a mulher não se acha mulher. A ideia não é a construção de um banheiro específico para eles. A ideia é que eles possam utilizar um banheiro que já está determinado. Então, lá o banheiro masculino. Mas isso é só história para boi dormir, sabe por quê? Porque assim, porque lá em na maioria dos departamentos que você vai, está lá o nome estampado na porta: banheiro masculino e banheiro feminino. Banheiro masculino e banheiro feminino. O canalha, sabe, aquele cara canalha que diz que é mulher, ele vai pro banheiro feminino. Ele vai pro banheiro feminino. Sabe por quê? Porque ele não, ele é um canalha, ele não é. E sabe o que é o perigo? Ele é aproveitador. Exato. Ele é aproveitador. Mas você não vai ver nenhuma mulher que se acha como homem ir para o banheiro masculino. Você não vai ver. Eu desafio qualquer pessoa a ficar na porta de um estabelecimento, anotando quantas mulheres que se identificam com o gênero masculino frequentar um banheiro masculino. Você não vai ver nenhum. Mas o cara que se identifica com o gênero feminino, ele vai para o banheiro feminino. Sabe por quê? Porque ele me fala, não quero nem trazer aqui os termos. E isso é tão perigoso, até uma pessoa que não se identifica como mulher, ele pode falar, usar, se fingir que Sim. Vou usar o termo claro, um estuprador, uma pessoa, para entrar lá. Exatamente. Então. Mas porque ninguém vai dizer. Ele vai falar, não, eu me acho mulher. Quem vai dizer que não? Exatamente. E aí tudo parte desse ponto do relativismo, porque tudo é colocado dentro desse padrão, entendeu? Tudo é colocado dentro desse padrão. Então, assim, eu me sinto muito incomodado num ambiente de mundo que eu estou vivendo hoje, muito incomodado, não consigo me achar. Essa é a verdade, sabe? Porque nós aprendemos desde criança e desde que mundo é mundo, nós aprendemos que a verdade, ela é verdade, doa quem doer. A mentira, ela sempre foi mentira e ela vai continuar sendo mentira. E nada passa disso. Nada passa disso. Ou é verdade ou é mentira. Não há um meio termo dentro desse padrão. E no contexto, na visão e no querer de Deus, não existe aquele velho ditadinho que as pessoas usam. Uma mentira contada muitas vezes vira verdade. Deus, não. Mentira é sempre mentira, a verdade. Isso aí não vai adiantar naquele grande dia. Exatamente. Então, o que eu quero dizer? Como é possível viver a verdade nesse mundo relativista hoje? Aí eu quero deixar um recado aqui para você que está nos ouvindo hoje, está nos assistindo também. É possível viver? É possível viver a verdade mesmo dentro desse mundo relativista. Mas como? Como eu posso viver a verdade? Buscando, sabe, fazendo uma busca profunda dos fatos, do que realmente é verdadeiro e não aceitando simplesmente aquilo que é falado, aquilo que é pregado, aquilo que é manifestado, mas buscando a realidade dos fatos, indo mais fundo, indo mais profundo diante de tudo e buscando a realidade. Bom, se a gente fizer isso, a gente encontra a realidade, encontra a verdade e a gente vai poder viver a verdade mesmo rodeado com
tanta relatividade que nós estamos vivendo. Então, eu só preciso me posicionar. Aí eu quero contar só 2 histórias para eu finalizar a minha fala. Um vídeo que eu assisti e eu achei bastante interessante. Esse foi, aliás, eu quero contar um vídeo que eu assisti e uma história. O vídeo, a professora ela entra na sala de aula e ela pega uma pasta vermelha e ela combina com todos os alunos, em que todos os alunos iriam dizer que aquela pasta era verde. E faltava apenas um aluno entrar na sala de aula. Então ela combina com todo mundo. Beleza, beleza. Aí todos os alunos fecham com a professora. Aí de repente entra o outro aluno. Aí ela começa a falar lá sobre ponto de vista e etc e tal. Então, aí, tá entendendo, beleza. Tudo depende do ponto de vista, não sei o quê. E aí os alunos, todo mundo concordando. E aí ela pega a pasta vermelha. Aí ela diz, por exemplo, que cor é essa pasta? Aí pergunta um aluno que estava na frente. Aí o aluno diz, é verde. Aí o aluno que tinha entrado por último, que não estava sabendo do acordo, ele começa a concordar. Aí ela pergunta para uma aluna, que cor é essa pasta, fulana? Ela diz, é verde. Aí pergunta para todo mundo, vai perguntando para um, para outro, todo mundo dizendo que a pasta vermelha era verde. Aí então ela chega no aluno, que tinha chegado por último, que não sabia do acordo. E ela pergunta para o rapaz, fulano, que cor é essa pasta? Aí ele diz, é verde. Aí todo mundo ri. Todo mundo ri dele. Ou seja, eu não posso mudar a minha verdade, mesmo que os outros estejam tentando relevatizar a situação. Para mim, a verdade, ela vai ser sempre verdade. Então, eu tenho que viver a verdade dentro desse mundo relativista. Mesmo que o mundo venha me empurrando para eu viver uma mentira, para eu viver uma irrealidade, mesmo que o mundo venha me impulsionando. Aí eu me lembro de um texto bíblico que o apóstolo Paulo cita, e Lucas escreve aos Romanos, capítulo 12, versículo 4. Não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Eu não preciso viver a relatividade que o mundo me impulsiona a viver. Eu preciso confiar na verdade. Aí eu percebo que as pessoas elas são moldadas de acordo com aquilo que está à volta dela. O rapaz olhava para um, olhava para outro, e todo mundo dizendo que a pasta vermelha era verde. Quando chega na vez dele, mesmo ele sabendo que a pasta era vermelha, ele diz que a pasta era verde. Sabe, pastor Matheus, seu irmão falou isso aí, é rapidinho, outra historinha como essa, como é interessante. O irmão falou aí, não ir junto com o mundo. Tinha um aluno, ele era negro, isso também entrou em acordo com o professor, não sei se você já viu esse, Não, esse eu não vi. o professor, e o professor falou algo com ele e relacionou a cor dele, né? E começou a falar, sai da sala. E ele não tinha feito nada assim, mas como, sai da sala agora. E todo mundo ficou olhando assim, tal, tal. Ele saiu. Né? Eu vou encurtar assim, aí o professor começou a falar, eu fiz certo com fulano e tal, porque tal, 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 e todo mundo assim. Você já acha que eu fiz certo? Aí ficaram meio calados assim, com medo de falar. Aí teve um que falou, levantou os dedos assim. Ele, eu fiz certo? Sim. Aí ele, não. Aí mandou o menino entrar. Eu já tinha falado com ele. Vocês, muitos aqui não falaram, mas sabiam que eu não fiz certo. Mas ninguém se proporcionou. Ninguém falou contra. Ninguém defendeu. Assim também, muitos sabem que é errado, mas ó. Cara, Então, eu queria finalizar com uma história, mas antes que eu contar essa história, eu quero te dizer uma coisa, você que está nos ouvindo. Não confie no relativismo. Não confie no relativismo, porque o relativismo é um passo bem curto para a mentira, para aquilo que é insustentável, não é confiável. O relativismo, ele não é confiável.
Então, não, 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 não vá aderir ao relativismo, porque é muito perigoso. E aí a história que eu queria terminar contando, ela tem o título A Mentira Vestida com as Roupas da Verdade. Conta-se uma história que um belo dia a mentira se encontrou com a verdade. E as duas começaram a andar juntas. E então a mentira falou, então a verdade falou para a mentira: olha, está um dia muito lindo, não está? E a mentira, como ela sempre de costume mentia, foi forçada a realmente confirmar a verdade, disse: realmente está um dia muito bonito. E então elas começaram a passear e andar juntas, e de repente elas encontraram uma fonte. E então a mentira se aproximou da fonte e tocou na água e disse: olha que água deliciosa, vamos tomar um banho? Falou para a verdade. E então a verdade, um meio relutante, porque conhecia muito bem o perfil da mentira, relutou, mas foi lá, experimentou a água, passou a mão na água e viu que realmente a água estava muito agradável, convidativa para um belo banho. Então a mentira tirou as suas roupas e entrou na água. Da mesma forma, a verdade tirou as suas roupas e entrou dentro da água. E as duas começaram a tomar banho e se alegrar e se divertiram muito. E de repente, em um flash de falta de percepção, da verdade, a mentira saiu da água e vestiu as roupas da verdade. Quando a verdade viu que a mentira tinha pegado as suas roupas, saiu de imediato de dentro da fonte, pegou as roupas da mentira e vestiu. E ela saiu aos berros, gritando todos os cantos, perguntando onde a mentira estava, porque ela tinha roubado as suas roupas e ela estava vestida com a roupa da verdade. E então a verdade vestida com a roupa da mentira perguntava e falava a história, mas ninguém acreditava nela. Porque ela era a verdade, mas estava vestida com as roupas da mentira. E a mentira saiu pelo mundo todo, enganando muita gente, simplesmente pelo fato de estar vestida com as roupas da verdade. Então não confie no relativismo, porque é um caminho muito perigoso. Você que está nos ouvindo, não confie de forma nenhuma. Examine, vá até o fundo, vá até o fundo. Escave mesmo, vá ao mais profundo, mas prefira a verdade. Prefira sempre a verdade. Mesmo que ela esteja... Perdão, quero voltar um pouco na história. A verdade, ela não vestiu a roupa da mentira. Ela saiu nua, procurando a mentira vestida com as roupas dela. Ela não vestiu as roupas da mentira. Me desculpem. Eu me enganei nesse ponto. Ela saiu nua, mas não vestiu as roupas da mentira. Porque é melhor a verdade nua e crua do que a mentira vestida com as roupas da verdade. Interessante. Muito boa essa história. Então, Jackson, como eu tinha te falado antes, eu tenho um compromisso daqui a alguns minutos, então eu só posso ficar até aqui. Vamos finalizar. Mas de antemão eu quero deixar essa mensagem para os nossos ouvintes e para aqueles que estão nos assistindo também, ou que vão nos assistir posteriormente, né, que tudo... Aí eu volto em um texto bíblico, né? Volto em um texto bíblico aqui, que é uma das cartas que... acho que é a carta que é escrita à igreja de Laodiceia, salvo engano. Quando Jesus diz que eles não eram nem quente nem frio, mas eram morno. O relativismo para mim é algo morno, porque não é nem uma coisa nem outra. Ele é algo morno. E se é algo morno, para mim está em cima do muro. E quando está em cima do muro, não se decidiu, não se definiu. Para mim, não tem aceitação. Por isso, para mim, o relativismo é algo que foi introduzido, é uma ramificação filosófica que foi introduzida dentro da raça humana
com o propósito, o objetivo de deturpar, destruir aquilo que é verdadeiro, para que as pessoas se fiquem mais em cima do muro, sejam mais mornos do que frio ou quente e do que verdadeiro. E, infelizmente, isso vai trazer um prejuízo muito grande para nós. Já está trazendo, né? Já está trazendo um prejuízo muito grande para a nossa civilização, para a nossa humanidade. Principalmente para a família. Exatamente, exatamente. E aí, eu só posso dizer o seguinte: prefira, mesmo que ela seja dura, mesmo que ela machuque, mas prefira a verdade. Prefira a verdade. Porque ela sempre vai ser mais saudável. Ela vai trazer, muitas das vezes vai trazer dor, mas traz crescimento. Mas traz crescimento, traz saúde posteriormente. Amém, pastor. Não vou me prolongar, justamente com o amado falou de compromisso. Como sempre, pastor, faça a oração final. Opa, pois não. Senhor Deus Pai, a nossa gratidão ao Senhor pela tua graça, pela tua bondade e pela tua verdade. Porque eu creio que o Senhor é a verdade absoluta nesse mundo relativista. Mesmo que muitos não nos entendam ou não entendam a nossa fala, mas ela tem a conotação de preservação da vida, da existência, daquilo que é correto, daquilo que é moral, daquilo que é certo, correto, amável, palpável. Então, Deus, obrigado pela oportunidade que o Senhor nos deu de estarmos abordando sobre esse assunto e pela luz que veio do Teu Espírito Santo. Permanece conosco, não somente hoje, mas para todos. Muita gratidão. No nosso coração, nós oramos ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. É isso aí, meus amados irmãos. Glória a Deus. Assim encerramos mais um programa Assuntos do Reinos. Novamente quero agradecer o pastor Natanilson por essa rica oportunidade de ouvir mais a palavra e a verdade, né? Como o pastor falou, é melhor a verdade nua e crua. Fiquem na paz. Lembrando, sexta-feira que vem temos a irmã Indina com o assunto Mical. Então, esteja presente sábado que vem. Amém? Fiquem na paz. Que Deus abençoe a cada um de vós e a todos nós. Deixa eu pensar aqui. Vou lá, viu?